paz do Senhor, meus irmãos, professores, boa noite a todos. Alguns ainda vão chegar, ainda estão chegando, mas nós vamos já dar início ao nosso polo pedagógico, o nosso quarto polo, né, Luciana? Terceiro? Quarto. É o quarto, isso mesmo. Nosso quarto polo pedagógico. Nós já tivemos aulas muito importantes, muito interessantes, enriquecedoras, e hoje estamos aqui para mais uma aula. Quero cumprimentar a todos, desde já agradecer pela presença, e vamos iniciar com oração, e logo em seguida já passaremos a palavra para a professora Luciana, nossa ministrante dessa formação. Vamos orar? Senhor amado, estamos aqui na tua presença, Senhor, nesta noite. Senhor, dedicando este momento, esse espaço de tempo, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor, para aprender aquilo, Senhor, que tu tens para nós, através dessa formação, estratégias, dicas didáticas, Senhor, para que nós possamos melhorar as nossas aulas, Senhor, nos capacita, nos ajuda, para que possamos entender o conteúdo, Pai. Abençoa a professora Luciana, que está à frente deste trabalho, Senhor. Ajuda ela em tudo, que ela possa, Senhor, trazer para nós aquilo que tu colocaste no coração dela. Nos dá uma noite, Senhor, abençoada. Desperta aqueles professores que ainda não chegaram, Senhor, para que eles possam, Senhor, estar aqui conosco, Pai. Nos dá uma noite abençoada, uma boa formação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E agora, sem mais delongas, já vou passar o trabalho para a professora Luciana, que vai ficar à vontade para iniciar a nossa formação. Luciana, é com você. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem, minhas queridas, meus queridos? Né? Vocês que já estão por aí, vão dizendo sim, estou ouvindo. Vamos começar a nossa interação, né? Nessa nossa quarta. Sim? Eu estou ouvindo bem. Ok. O pessoal já está aí no chat, né? Vamos começar a conversar no chat aí comigo, para não ficar sozinha, né? Como sempre, eu preciso de vocês na nossa conversa, né? Na nossa conversa. Estamos aí com o nosso tema de hoje, o cérebro adolescente, né? É um tema que nós temos aqui para caminhar um pouquinho, né? Nesse tema, tá certo? E para nós embasarmos, não é? Ou para a gente trazer um pano de fundo, uma mediação bíblica para a nossa fala, eu quero convidar vocês para lermos um versículo da palavra do Senhor no Salmo de número 139. Salmo 139. Vocês estão achando? Quem está com a Bíblia por aí? Versículo de número 15, que diz o seguinte: os meus ossos não te foram encobertos. Amém. Teve um amém aí, Ana Lúcia, que coisa boa. Só tem Ana Lúcia aí, gente? Vamos interagir. Ok, Ana. Versículo 15 do Salmo 139. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, meus amados? Amém, minhas amadas? Eu trouxe esse versículo para nós conversarmos um pouco o quanto é a beleza, né, do nosso corpo, o quanto Deus nos criou de forma tão bela, de forma tão grandiosa. O nosso corpo é uma estrutura muito misteriosa, não é? Como é que se compreende um ser que é formado dentro de um outro ser? Não é verdade? Dois órgãos que se encontram e que formam outro corpo, que formam outro ser. Então, o salmista disse que os ossos, né, nós lá sendo formados, lá no ventre, Deus ele já nos acompanhava.
Então, estamos falando, hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento humano, nessa faixa etária específica. Então, o que acontece no nosso corpo é algo magnífico, é algo dos planos do nosso Deus, amém? Então, o desenvolvimento humano é algo maravilhoso. Então, hoje nós vamos nos focar, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, com foco no cérebro adolescente. E nessa aula nós iremos entender um pouco. Você que trabalha com adolescente, você que trabalha com juvenis, que ambos, ou seja, as duas faixas etárias, estão dentro, né, considerando o desenvolvimento humano, eles estão no processo de desenvolvimento da adolescência, tá, gente? Em fases ou ciclos diferentes, mas dentro de uma mesma fase do desenvolvimento. Então, nós vamos perceber hoje a relação desse desenvolvimento humano, tá? Com foco no cérebro, essa relação com o comportamento do seu adolescente. Então, qual é a justificativa para a gente estudar um pouquinho sobre o cérebro adolescente? Para que a gente compreenda o nosso aluno, a gente precisa entender o que está acontecendo com ele. O nosso saudoso Antônio Gilberto, lá no nosso manual, tá, gente? No nosso manual, né? O nosso manual da Escola Bíblica Dominical, na página 193, ele nos convida a perceber a importância de nós conhecermos o nosso aluno. Ele nos convida a conhecer. Lá no manual, nesse manual que eu mostrei para vocês, que eu acho que a maioria dos professores tem, o nosso Antônio Gilberto vai chamar essa fase, né, esse momento de adolescência, ele vai chamar dos intermediários, né, e os secundários, tá? Que são os adolescentes e os juvenis. Nesse mesmo manual, o Antônio Gilberto ele vai escrever um capítulo falando sobre a psicologia educacional, sobre a importância de ler, tá, o nosso aluno, a gente conhecer quem é o nosso aluno. Então, lá na página de número 17, tá, tem todo um texto onde o Antônio Gilberto ele vai trazer para nós a importância da psicologia educacional, de nós conhecermos o nosso aluno psicologicamente, tá? E isso vai fazer com que você e eu, enquanto professores, possamos desenvolver as ferramentas pedagógicas e o tratamento adequado para lidar com esse aluno. Então, eu estou aqui, na minha introdução, justificando a importância do tema, de estudarmos o tema, o cérebro adolescente. Né? O próprio Luan, eu esqueci o livro, mas foi aquele livro que eu mostrei a semana passada, na aula passada para vocês, tá? Mostrei para vocês o livro de Luan Lins. Ele vai lá se dizer naquele livro que o Aristóteles, né? O Aristóteles dizia que os adolescentes, eles reagem em tudo. Eles reagem em tudo diferente. É uma faixa etária. É um nível diferente. E eles são muito intensos. Eles amam demais e odeiam demais. Então, a gente está falando aqui de Aristóteles. Então, um filósofo muito aí anterior, ele já percebia essa questão dessas faixas etárias. E essa citação da questão do Aristóteles está no livro lá, que eu mostrei na outra aula, que é o Luan Lins, né, da nossa CTAD, ele cita isso aí na página 47. Ok, gente? Então, o que é que eu estou dizendo para vocês aqui de início? A justificativa de nós estudarmos sobre o desenvolvimento humano, para a gente entender onde nosso aluno está, para que a gente possa ter a percepção desse comportamento. Ok, gente? Até aí tudo bem? Alguém diz ok, alguém diz ok, alguém diz ok, alguém diz alguma coisa no chat, para dizer aí o que a gente que já está nos entendendo, já está nos acompanhando aí? Bora lá?
Deixa eu ver se eu não estou falando sozinha aqui. Amém. Só um amém aí? Só um amém? Ok. Muito bem. Aí a gente já começando aqui, trazendo aí a nossa justificativa. E o objetivo, né, da nossa própria justificativa, a gente já vê o objetivo de estudarmos isso, não é? Como já foi dito aí na próxima justificativa. Nós precisamos entender o comportamento do nosso aluno para que a gente possa lidar com ele nas nossas aulas, no nosso dia a dia. Para que a gente possa entender quais as ferramentas pedagógicas adequadas para esse perfil de aluno, não é? Então, a importância da gente poder estar entendendo aí os nossos alunos, no caso de vocês, os adolescentes, certo? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para eu dar continuidade aqui à nossa conversa. Vou compartilhar aqui com vocês uma imagem, certo? Para a gente dar continuidade ao nosso tema de hoje, que é entender um pouquinho, tá, sobre o cérebro adolescente. Está chegando para vocês aí a tela? Está chegando para vocês a tela, pessoal? Sim, uma pessoa sim, disse que sim. O cérebro adolescente está aparecendo, ok. O cérebro adolescente, comportamento desafiador. Na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho porque o comportamento adolescente é tão tido como um comportamento difícil, um comportamento desafiador, não é? E de fato o é. Não podemos negar a veracidade, a verdade dessa fala. De fato, o comportamento do adolescente é difícil, é desafiador, por conta deste cérebro que a gente vai entender qual tem que ser a função desse cérebro nesse comportamento adolescente. Ok, pessoal? Então, aí eu trouxe para vocês essa imagem de um cérebro, não é? É uma imagem que não é muito bonita, não é? Mas não é uma imagem muito bonita, mas é a foto aí, não é? A forma representativa do cérebro. Então, o que é o cérebro? Tá? O cérebro, entre tantas definições, o cérebro, ele é o nosso computador central. É o computador central do nosso corpo, localizado aqui, né, na nossa caixa craniana, e ele é o principal órgão do sistema nervoso, não é? Do sistema nervoso, responsáveis por funções em todo o nosso corpo. Então, é dele, computador central, que vem as orientações para diferentes partes do corpo, tendo em vista que ele é o principal órgão do sistema nervoso. Ok, gente? Então, partindo disso, o que acontece? O cérebro, segundo as neurociências, e segundo um colega, né, neuropsiquiatra, tá? Psicólogo, o nome dele é Daniel Singer. Ele diz que o cérebro, ele é comparado a uma construção de uma casa, tá, gente? A uma construção de uma casa. Então, por isso que eu trouxe essa imagem aí de uma casa. Então, segundo o Daniel, eu estou falando aqui de neurociência, tá, gente? O nosso cérebro, ele é a construção, a formação do cérebro é comparado à construção de uma casa, onde inicialmente é posto o alicerce, que é a parte, não é? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, do início do tronco que sobe, tá aqui, ó. Eu não vou estar usando termos técnicos para não complicar a nossa fala. Eu vou tentar falar de uma forma geral, sem muitos termos técnicos, ok, pessoal? Então, o cérebro, ele se desenvolve de baixo para cima, ó. De baixo para cima.
Quando nós nascemos, o nosso cérebro, nós temos a parte do cérebro, que digamos que é o alicerce da casa. O alicerce da casa já está posto. E a parte do nosso cérebro que está formada é a parte do cérebro responsável por funções básicas de sobrevivência, como a respiração, tá? O chorar, né? A gente chora para se comunicar. Então, são as questões muito básicas. E no desenvolvimento infantil, enquanto a gente vai se desenvolvendo, o nosso cérebro vai desenvolvendo também, crescendo de baixo para cima. E muitas regiões, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, as regiões vão se desenvolvendo de acordo com o tempo. Por exemplo, a linguagem, né? A linguagem. A gente vai falar quando parte do cérebro vai se desenvolvendo e aí vem a linguagem oral, vem a questão motora. Então, de acordo com as partes do cérebro de desenvolvimento, vai acontecendo a maturação, tanto biológica como psicológica, ok? A última parte do cérebro a ser desenvolvida de baixo para cima é essa nossa parte aqui, chamada de córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por organização, planejamento. É a parte do cérebro que nos ajuda a raciocinar, a tomar decisões assertivas a partir do raciocínio. E essa parte do cérebro, ela é a última que é formada. As neurociências dizem que essa parte do cérebro, ela vai estar aí pronta, né? Estruturalmente pronta, não é? A partir aí dos 20 anos de idade, 24 anos, né? Eles vão aí, os cientistas vão dando essa margem, tá? Dos 20, 24, 25 anos, onde esse córtex pré-frontal, as estruturas dele internas, responsável por organização, planejamento, certo, gente? Responsável por tomada de decisão, está pronto. Então, entendendo isso, os nossos adolescentes, que estão aí, 12, 13, 14, 15, 17 anos, que estão nas nossas salas, eles estão com essa parte do cérebro, do córtex pré-frontal, ainda em as estruturas internas desse córtex ainda estão em formação. É por esta razão que nós vamos ver alguns comportamentos adolescentes específicos do adolescente por razão de maturidade. Pessoal, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo aí? Me falem alguma coisa para eu poder continuar. Estamos falando aí para a gente poder introduzir, para entender o comportamento adolescente. Sim, muito bem. Só Claudivânia, obrigada, Claudivânia. Paulo, Nath, boa noite, Paulo. Jonas, boa noite, Jonas. Mais alguém aí comigo? Ok, mais alguém aí comigo? Só 3 pessoas. Kátia, amém. Kátia, obrigada aí. Educação. Ana Lúcia, sim, ok. Que coisa boa, né? Então, aí tudo tranquilo. A gente está aqui nessa introdução, conversando um pouquinho sobre essa Silvana. Amém, Silvana, Maria. Que coisa boa, pessoas interagindo aí com a gente. Então, entendendo isso, a gente aí já pensa, a gente vai já compreendendo que a gente está lidando com um ser em formação. É uma mente, é um cérebro que ainda não está totalmente posto. Embora a estrutura e tamanho do cérebro esteja formada. O cérebro, em questão de tamanho, ele está formado. Em questão de estruturas internas, ele aí vai passar por algumas transformações. E aí a gente vai entender agora, partindo aqui, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né, dessa questão desses adolescentes. Vamos imaginar uma casa, novamente, que a casa está parada aí, né? Tá? Vamos imaginar uma casa com as paredes e coberturas, digamos assim, pronta. Estruturalmente, assim,
prontas, externas, ok? Mas, digamos que já tenha os quartos estejam mais ou menos prontos, cozinha mais ou menos prontos, tá? Quando a infância vai terminando, dos 12 anos, essa estrutura dessa casa está pronta, estruturalmente falando, no sentido, não é? Imaginando uma casa. No entanto, existem estruturas internas que aí vai entrar a adolescência. Imaginemos a casa onde os quartos estejam organizados, falta alguma pintura, alguma coisa, mas de repente o quarto já pronto, algumas coisas já prontas, se pare e diga assim, vamos quebrar essa parede? Essa parede não ficou boa aqui, não, vamos quebrar? Vamos tirar essa parede daqui e colocar aqui? Começar uma reforma numa casa que não está pronta? O cérebro adolescente é basicamente isso. Dentro do cérebro adolescente, dentro do cérebro adolescente, começa-se uma reforma. A partir dos 13, 14 anos, nessa casa, vai começar uma reforma. E aí é por isso que aquela sua criança que você tinha de 11, 12 anos, de repente, ela começa a ter comportamentos diferentes, que você passa a desconhecer essa criança que você tinha, né? Começa a não conhecer mais a partir de determinado comportamento. O que está acontecendo nesse cérebro? Reformas. E nós vamos aqui caminhar um pouquinho sobre essas reformas que acontecem no cérebro infantil, que caracteriza o comportamento, né? No cérebro infantil, né? Passando infância para adolescência. E aí, o que acontece nesse cérebro? Uma adolescência saudável é uma garantia, tá, gente? Uma adolescência saudável é uma garantia para uma vida adulta tranquila. Então, a partir de quantos anos? 12, 13 anos se começa uma reforma. É óbvio que isso vai depender das questões biológicas desse ser e dos estímulos desse ser humano que ele recebe. No entanto, neurologicamente falando, os sociólogos também dizem que começam a partir dos 12, que se entende que termina a infância. Tá? Eu acho que essa pergunta foi sobre quando começam as reformas no cérebro, não é isso? Pronto. Então, os adolescentes precisam mesmo se comportar dessa forma? Será que esse comportamento diferente realmente precisa acontecer? Biologicamente, sim, precisa acontecer. É a partir dessas reformas que o adolescente começa a olhar para a infância que deixou e olhar para o adulto que ele será. Ele precisa sim. Por quê? Porque é uma reforma natural, biológica do desenvolvimento humano. Assim como todos nós, quando a gente chegar na velhice, a gente vai andar devagar, a gente vai, talvez, ler com mais dificuldade, vai ter uma série de transformações nas nossas vistas, nas nossas audições, típico do envelhecimento, não é assim? Existem coisas que são típico da adolescência. Então, essas transformações, essas mudanças que transformam o cérebro infantil para ser um cérebro adulto, né? Cérebro infantil para cérebro adulto, adolescência é esse meio de campo aqui. Então, exatamente a necessidade. Existem coisas no cérebro adolescente, né, que vão crescer e outras que vão diminuir. Por quê? Porque vai haver uma reorganização química nas estruturas cerebrais, tá? Vai haver uma reorganização química nas estruturas cerebrais. E o cérebro vai começar a se reorganizar. É por isso que eu trouxe o exemplo da reforma da casa. Uma casa praticamente pronta, tá? E aí começa as reformas. Essas reformas, elas vão acontecer no âmbito físico, cognitivo, tá? Físico e cognitivo. E que vão, tá? Repercutir nas emoções, tá? E nas questões sociais. Então, as reformas biológicas vão acontecer
certo? Tanto na questão física como nas questões psicológicas vão acontecer. E vão repercutir na questão social, não é? E aí a gente vai vendo essas mudanças que são muito visíveis para quem tem filhos adolescentes. Então, o que foi que a gente falou aí? A gente falou aí sobre transformações biológicas que acontecem no cérebro adolescente. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pode colocar no chat, que eu vou começar a dizer para vocês. Sumido, chamada. Sim. Ok. Sim? Ok. Alguma pergunta sobre essa questão dessa estruturação, dessa reorganização cerebral? Vocês vão perguntando aí pra gente. Então, qual vai ser os efeitos dessa reorganização cerebral? E aí a gente agora vai ver os efeitos, não é, que são vistos no comportamento adolescente. Então, essas reformas, elas vão acontecer, como eu já falei, no físico, tá bom? Primeiro, vamos aí conversar um pouquinho sobre o que vai acontecer na adolescência. A adolescência, sim, trazendo a questão do termo adolescência, né? Um termo muito novo, certo? O termo adolescência é um termo que há 60 anos atrás não existia esse termo, não é? Porque, além de ser uma construção social, esse termo adolescência é um termo novo. E essa questão da vida do século XXI, ela trouxe digamos assim, um estímulo, algo maior, um foco maior nessa fase da vida, ok? Então, o que acontece? Fisiologicamente, quase que a palavra não sai, no físico. Primeiro vai acontecer a puberdade, não é? A puberdade. Os hormônios sexuais começam a ser desenvolvidos. Começam aí a puberdade, onde os hormônios sexuais começam a ser desenvolvidos. Então, isso é uma reorganização que vai começar a acontecer nessa casa, que está quase pronta, né? E começa a se reorganizar. A puberdade. Com a puberdade, aí vem a questão dos hormônios sexuais, que começam a vir, né? Começam a ser efetivos nesse corpinho, que até então não é. E isso já começa a mudar a questão fisiológica. A menina vem a primeira menstruação, como nós já sabemos, não é? E isso traz uma série de questões para esse corpo em formação, não é? E vai ter impacto biológico e automaticamente psicológico. Porque quando a menina começa a olhar para si, para o seu corpo, para que começa a se perceber, e isso vai sim trazer um impacto psicológico. Que com a puberdade nós vamos ver aí a questão dos pelos pubianos em todo o corpo, tanto da menina como do menino, né? A menina começa essas questões físicas primeiro, não é? E os meninos começam depois. E isso traz um impacto muito sério na questão da percepção de quem sou eu, quando essas transformações físicas começam a acontecer. Então, o corpo começa a se desenvolver muito mais rápido nessa fase. Os garotos, não é? Os braços e mãos, os pés e mãos começam a crescer, né? Com muito mais intensidade. É a fase do esticão, como a gente chama, não é? O apetite começa a acontecer. Eles começam a ter energia demais e, ao mesmo tempo, cansaço demais, tá? Disposição para determinadas coisas e muito cansaço para outras coisas. Eles precisam dormir mais. Adolescente é muito preguiçoso. Gente, biologicamente, o adolescente precisa dormir mais, porque ele sente um cansaço, né? Também a mais nessa fase, que a criança não sentia. Então, é biológico. Há uma necessidade biológica nessa questão, até porque existem reformas sendo feitas. E o descanso, né, para eles, nessa fase, é super necessário. Então, por isso, eu já vou tentando já trazer na prática. Eu pensei em deixar para o final, mas talvez não dê. Eu não quero cansar vocês, tá? Eu já quero realmente terminar 10 para as 21 horas. Então, o que acontece? É por isso que nós temos aí, tem dia que o seu aluno vai chegar na sala super disposto, conversando, oi professor, oi irmão, aquela coisa toda à disposição, né?
E vai ter dia que ele vai chegar, ficar lá sentado, não querer falar como tu é. Então, assim, há uma inconstância tanto fisiológica quanto psicológica nesse adolescente por conta dessa reorganização cerebral, entende? Então, tem hora que eles estão muito dispostos, tem hora que estão muito indispostos. Então, essa inconstância vai começar a vir com muita ênfase, com muita força agora na adolescência. E a partir disso, desse desenvolvimento alongado do próprio corpo, né, da questão dos meninos, começa a vir as espinhas dos garotos, nas garotas. Isso é questão de desenvolvimento físico, né? As mudanças físicas acontecendo e que vão ter impacto psicológicos e, consequentemente, no comportamento do adolescente. E aí vem a questão com a preocupação com a aparência, porque eles começam a se sentir feios. Por isso, a permanência por muito tempo no espelho. Quem tem filhos adolescentes sabem que começa a tomar banhos mais demorados, começa a ficar muito tempo no espelho para sair de casa. Isso, gente, isso tem a ver justamente com essa inconstância, tá? Essa questão da inconstância vai começar a ser muito forte na questão do adolescente. E isso vai, sim, trazer questões psicológicas e questões de comportamento, ok? Então, a gente já começa a entender um pouquinho, a partir da questão do desenvolvimento físico, não é, que a gente está falando aqui, alguns comportamentos dos nossos adolescentes. Começam a se sentir feios, começam a se preocupar demais com a aparência, tá? Por conta que não consegue, nas garotas, né, que o corpo da garota começa a tomar volume no quadril, a questão das pernas, enfim, começa a ter uma transformação, elas não conseguem se perceber ainda nesse corpo, tá? Porque a sua mente em transformação ainda tem resquício de infância, e ainda tem um olho no futuro, eu quero ser assim, mas ainda olha para... E é uma inconstância, isso é um sofrimento no coração, na mente desses adolescentes, gente. E isso é muito sério. E nós, enquanto adultos, precisamos ajudá-los. O que a gente está falando? Da reorganização cerebral e também desenvolvimento que começa a partir do biológico. Ou seja, com o desenvolvimento físico, consequentemente, informações, questões psicológicas começam também a acontecer paralelamente. E aí nós vamos ter aí, nessa sequência de reorganização cerebral, nós vamos ter aí o desenvolvimento também, o desenvolvimento intelectual, cognitivo. Desenvolvimento cognitivo. Gente, essa transformação, ela é incrível, entende? Por quê? A sua criança, ela sempre fazia o que você dizia, filho, é assim, ele fazia. Ele não te questionava, tudo era mamãe era a rainha da casa, o meu professor, o que ele disse estava dito, eles, sabe, era uma admiração muito grande por esse professor, 10 anos, 11 anos. Daqui a pouco, gente, existem estruturas cerebrais, né? Estruturas cerebrais que vão começar a se desenvolver a partir da adolescência. Tá? Estruturas cognitivas, onde eles vão começar a ter o pensamento formal que eles ainda não têm. O pensamento da criança é um pensamento concreto, não é? A criança não sabe, a criança é subjetiva ainda, não é? É tudo muito subjetivo para a criança porque ela é concreta. A criança precisa pegar nas coisas para poder absorver. A criança não consegue imaginar, uma criança de 5, de 4, 5 anos, ela não consegue imaginar de forma subjetiva. Tudo é muito concreto. O adolescente, ele começa a desenvolver a capacidade de pensar de forma de ideias. E quando eles começam a perceber, né, que eles conseguem essa habilidade, aí começam a ter o pensamento, começam a levantar hipóteses, começam os questionamentos, que a gente chama de, muitas vezes, que menino teimoso, né? Eles começam a trazer a questão do questionamento. Eles começam a duvidar do que se diz. Eles começam a ser mais críticos.
Por quê? Porque está havendo um desenvolvimento na questão cognitiva. Eles conseguem ter pensamentos independentes. Você fala uma coisa, eles ficam olhando assim, pensando, e dizem, não, acho que não é bem assim. Eles começam a questionar o que foi dito. Por quê? Porque o cérebro, se reorganizando aí, não é? Começam a estabilizar, a desenvolver-se cognitivamente. Por isso, eles precisam de mais explicações. Agora vão começar as perguntas, explicações, argumentações, não é? Então, começa nessa fase, por conta dessa estrutura cerebral que está aí, né, se organizando, se estabelecendo, se desenvolvendo, esse cérebro agora, esse ser humano, adolescente, começa a questionar, a perguntar, requer explicações, não é? E por isso que você tem um adolescente desse jeito. Eles querem saber de tudo, eles são muito curiosos. Isso faz parte do desenvolvimento cerebral. É algo natural. Como eles estão ainda em desenvolvimento também emocional, eles às vezes não sabem lidar com tantas perguntas, não é? Não sabem questionar, colocam os pés pelas mãos. Por quê? Porque eles estão também emocionalmente se desenvolvendo. Então, nessa fase, eles são muito intensos. Na fase da adolescência, há uma intensidade em tudo que eles fazem. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, na sequência aqui. Então, nessa fase, eles começam a ter consciência de si, consciência deles próprios, de quem eles são. Eles começam a pensar a partir de si, e não dos pais, e não de outra pessoa, como é a criança. Não é interessante isso? Um dia isso aconteceu com a gente. Né? Isso aconteceu com a gente um dia. No entanto, o contexto social que a gente viveu, não é? O contexto social, ele vai influenciar também essa questão desse comportamento adolescente. Gente, eu estou falando demais, vocês tudo caladinho aí. Ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nenhuma pergunta, ninguém vai dizer nada. Bora lá, vou parar um pouquinho para ouvir vocês, para a gente dar continuidade. Parei, vamos ver quem vai falar, dizer alguma coisa. Dizer, professora, eu já sabia disso, estou ampliando, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu já li sobre isso. Eu queria que vocês me dissessem alguma coisa sobre. Vamos aí conversar um pouquinho comigo, para a gente dar continuidade? Bora lá? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro corajoso, primeira corajosa, a conversar comigo aí, sobre o que a gente está conversando. Vamos lá? Deixa eu ver, pode abrir o microfone, ou pode escrever no chat, tá bom? Deixa eu me ver aqui. Bora? Ou todo mundo tá dormindo e eu tô aqui sozinha? Será que é verdade isso? Não acredito. Cadê o pessoal? Bora lá. Meu Deus, cadê você, gente? Cadê? Eu nunca pensei dessa forma. Silvana Maria de Brito. Obrigada, Silvana. Silvana participando com a gente. Eu nunca tinha pensado nessa forma. Muito bem, sim. Olha só, a gente aqui aprendendo junto, né? Se não é importante. Eu também não, Claudivânia. Eu trabalho com adolescentes de 8 anos. Eles são muito dinâmicos. Não gostam de aula. Peraí. Vou voltar aqui a idade, tá bom? Pra gente ver aqui, pra gente não deixar passar aqui. Deixa eu ver aqui o que foi falado. Pronto. 8º e 9º ano. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu levantar aqui para eu ler isso aqui. Esse comentário. Não gostam de aula. Exatamente. Não gostam de aula parada, justamente por conta que eles têm muita disposição para aquilo que eles têm foco e interesse. Não é verdade? Ao mesmo tempo que vai chegar um dia que você vai trazer algo assim super legal e ele vai dizer assim, só isso. E a gente vai entender porque eles fazem, só isso. É tipo do adolescente? Eu pensei que fosse, né? Deixa eu ver aqui. Outra pessoa também falou aqui. Nessa fase, os adolescentes... Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Nessa fase, os adolescentes ficam muito curiosos em saber sobre o processo de mudança. Exatamente. Exatamente, Ana Lúcia, exatamente, Ana. Muitas vezes, eu gosto sempre de estar movimentando a turma até para ficar exatamente, Jonas, porque eles precisam, Jonas, de movimento. Por eles serem um ser ativo, um seres que participam,
eles precisam de algo dinâmico, onde eles mesmos sejam agente desse aprendizado, tá? Onde eles sejam participantes da construção desse aprendizado. Por conta que eles são esse cérebro que tem o quê? O que a gente viu aqui. É um cérebro que está se desenvolvendo intelectualmente, então eles têm capacidade de pensar por si próprios, eles têm capacidade de argumentar, entende? Então é preciso aproveitar isso. E alguns começam a procurar informações que nós, professores, e temos que orientá-los de forma sábia, exatamente, Ana Lúcia. Por isso a importância, Ana, dessa nossa conversa aqui hoje, da gente conhecer essa fase do desenvolvimento, para que a gente possa ver como ajudar esses alunos, os nossos alunos. E aí a gente vê, já fazendo aqui uma abertura, a importância de nós, professores, para esse adolescente. Esse adolescente está tentando se entender, se perceber enquanto indivíduo. E que procura, muitas vezes, perguntar, entender sobre o que está acontecendo com ele, e ele, às vezes, não sabe o que está acontecendo. E aí, o comportamento dele começa a mudar. Nós, adultos, começamos a criticar o comportamento do adolescente, porque são chatos, porque são muito falões, porque são muito perguntões, argumentistas, não fica quieto. Então, a gente começa a questionar e a criticar um comportamento, muitas vezes porque a gente não sabe lidar com esse comportamento. Né? Então, é isso aí, tudo que vocês colocaram. Então, eles são muito dinâmicos por conta dessa questão que a gente já viu aí, essa questão cerebral, desse cérebro de desenvolvimento. O cérebro que já começa a perceber que pode caminhar, né? A partir dos seus próprios pensamentos. E é por isso que nessa fase começa o embate entre adolescente e adulto. Por isso que nessa fase eles se distanciam um pouco dos pais e eles procuram um grupo de amigos. Deixa eu ver aqui, o colega falou aqui. Deixa eu ver aqui. Procuro sempre propor uma dinâmica diferente. Sobre a abertura de Bíblia mais rápido, que responde às perguntas mais rápido. Acho muito bom. E a inclusão de todos, exatamente. São dinâmicas que vão atender a esse comportamento, né? Esse comportamento adolescente. E vai ter dias, Jonas, que você vai propor uma dinâmica dessa, eles pegam a Bíblia e fazem assim: ô, professor, irmão, né? Porque vai estar no de dar indisposição. Porque há uma inconstância no comportamento deles, por conta dessa reorganização cerebral. Então, vai ter dia, Jonas, que tu vai propor algo, né? E a coisa acontece. Vai ter dia que para eles abrir a Bíblia, um deles ou dois deles, para abrir uma luta, não é verdade? Irmão, de novo, irmão, né? Por conta dessa inconstância. E que essa Muito bem, irmão Jonas. Irmão Jonas agora riu. É verdade, né, irmão Jonas? É isso. E agora quando a gente entende desenvolvimento, a gente começa a entender isso. Que a gente pode planejar uma aula top das galáxias, segundo nossa visão. No entanto, o nosso adolescente vai chegar lá, só quer cruzar as pernas e olhar para... meu filho, foi. Professor, não sei não. E essa inconstância no comportamento do adolescente, né, que a gente precisa, não é, ter esse... Então, a gente não vai ficar triste. Meu Deus, eu preparei uma aula top das galáxias, eles nem ligaram. Ao contrário, a gente vai entendendo que faz parte, que vai ter dia que vai estar por conta dessa inconstância. É mesmo assim, professora? É isso aí, Nanda, é desse jeito. E às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, será que não fui eu? Não é? Mas é isso. O desenvolvimento adolescente traz essa inconstância. E vamos caminhando aqui. Então, a gente falou sobre a questão da reorganização e das transformações físicas, não é, no adolescente, que vai trazer um impacto no comportamento. A gente falou aqui que esse cérebro está em mudança em relação à questão cognitiva, intelectual. Ele vai passar de uma fase, né, de desenvolvimento intelectual. Giane, é verdade, né, Giane? Desse jeito. Dessa fase de desenvolvimento intelectual para uma outra, que é essa questão do pensamento formal. Pensar a partir de si,
Entende? E por isso eles têm esses comportamentos, pensamento independente, não é? Eles são críticos, argumentativos, e isso dentro do que a gente viu aqui, da inconstância da adolescente. Vai ter dia que eu não vou nem abrir a boca para dizer nada. E assim vai. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está falando sobre a questão das transformações acontecendo no cérebro do adolescente. O que acontece, por exemplo, em relação à inconstância? Essa inconstância é das emoções. O desenvolvimento, assim como está acontecendo o desenvolvimento físico, está acontecendo também o desenvolvimento psicológico, intelectual, cognitivo, e também o desenvolvimento emocional. O adolescente ele vai começar a aprender a lidar com suas emoções. Inicialmente, eles não sabem. Por isso, eles são muito impulsivos, tá? É uma das características da adolescência, a impulsividade. Ele é muito impulsivo. Ele é muito imediatista. Isso é uma característica dos adolescentes, desse cérebro que está em formação. Lembra que a gente falou aqui que o cérebro cresce, desenvolve de trás para frente, e que essa parte, o córtex pré-frontal, é a última das estruturas a desenvolver? Então, é nessa área, por trás aqui dos nossos olhos, no córtex pré-frontal, que está as estruturas cerebrais responsáveis pelo filtrar, tá? Do que é falado. Então, o que acontece? Nós que somos adultos, que temos o córtex pré-frontal e suas estruturas organizadas, nós pensamos antes de falar. Nós pensamos antes de agir. Por que nós pensamos? Porque a estrutura cerebral responsável por essa atividade já está pronta. Por que a gente pensa antes de agir? Por essa razão. Como no adolescente isso está em formação ainda, eles são impulsivos. Eles agem, simplesmente falam, simplesmente agem. E daqui a pouco a gente diz assim, meu filho, por que você falou isso? Aí eles, meu filho, por que você fez isso? E eles ficam procurando as palavras para entender por que eles fizeram. Nem eles mesmos sabem por que falaram, por que fizeram. Por quê? Porque é algo que é muito impulsão, no impulso os movimentos, no impulso as falas, por conta que essa parte não está, gente, ainda desenvolvida. É por isso que o adolescente precisa de instruções repetidas, e é cansativo, quem tem filho adolescente sabe o quanto é cansativo. Precisam de instruções repetidas e instruções sistemáticas para ajudá-los nessa impulsividade, tá? Ajudá-los nessa maturidade cerebral, que ainda não está pronta. E a gente olha para o tamanho, cada meninão assim, de 15, 16 anos, cada, tamanho de garoto, aí a gente vai, um menino desse tamanho, parece um moleque. Meu Deus do céu, quantos anos? Eu tenho 15, 16, cada passa da gente, e a gente espera deles um comportamento diferente. Porque a gente faz o quê? O comparativo de altura. Os garotos de 16 anos com 1,60m, 1,70m, né? E o corpo, como a gente falou aqui, o corpo todo desenvolvendo rapidamente, fisicamente falando. Só que, gente, que a estrutura cerebral não se desenvolve paralelamente à estrutura fisiológica, física, biológica, nesse sentido. Aí a gente fica, às vezes, cobrando do adolescente o que eles não podem nos dar. A gente vê, às vezes, na igreja um garoto de 17 anos que tem um comportamento e brinca, e aquela risadagem, e a gente fica, meu Deus, nem parece crente, menino desse tamanho, e só vai com brincadeira. Gente, paciência. Esses são os nossos garotos, as nossas garotas, que tem um tamanho de mulher, tamanho de homem, mas esse cérebro em formação. Existem comportamentos que são específicos dessa fase da vida e que eles precisam de nós adultos para ajudá-los de forma com muita paciência, a ajudá-los a amadurecerem. Tá, gente? Então, a gente falou aí sobre a questão, sim, voltando, o desenvolvimento emocional. Eles são impulsivos.
não sabem lidar ainda com as suas emoções. Por isso, nessa fase da vida, eles são muito intensos também. Impulsividade e intensidade. É muita tristeza. O mundo vai se acabar. Né? Ai, meu Deus, é porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama nessa igreja, ninguém se preocupa comigo nessa casa. É muita intensidade nas emoções. Eles não sabem lidar ainda com isso. Por conta que ainda não está organizado totalmente, né? Que é essa parte pré-frontal que vai ajudar ajudar o ser humano a se organizar emocionalmente. Porque que quando eu e você, nós que temos gente, existem muitos de nós com 40 anos que ainda não tem, gente, a maturidade. Essa parte tem coisas ainda muito de falcos. Por quê? Porque depende de estímulos, às vezes. E muitos de nós não fomos estimulados. E às vezes nós somos emotivos demais, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Não é? A gente não aprendeu. É por isso que a gente tem muita dificuldade de lidar com crítica. Quando alguém critica o nosso trabalho. Quando a gente diz que a gente poderia fazer melhor. Quando alguém nos diz um não, por exemplo. O quanto a gente tem uma dificuldade. O quanto a gente se arma. Né? A gente quer ser igual um adolescente, né? Na impulsividade. É isso. É porque ainda existe. Porque além do desenvolvimento das áreas cerebrais, ainda existe o aprender a fazer. O aprender, isso vem de estímulos, isso vem de vivência, tá? E a gente está falando aqui que esse cérebro está em construção, em formação, se reorganizando para se ter uma vida adulta saudável. Deixa eu ver aqui. A colega está falando, vamos ler aqui. Às vezes me deparo com alunos assim, tristes, achando que ninguém se... Exatamente, querida. Isso é muito típico, tá? Do adolescente. Porque eles são muito intensos. Por conta que não... Porque o desenvolvimento emocional que está acontecendo, eles não sabem lidar com as questões emocionais, então eles são muito intensos. Quando estão alegres, é alegre demais. Acha que nunca vai ficar triste, né? É muita alegria. Quando estão tristes, é triste demais. E o que acontece? Nessa fase, há uma tendência, nesse século, a depressão. A depressão. Por essa razão, porque eles são muito intensos. Quando não há uma colaboração social, ou seja, família, onde eles estão inseridos, dependendo de onde eles estejam inseridos, a predisposição para a depressão, ela é uma possibilidade, entende? Por quê? Por conta da intensidade em que o adolescente vive. Ele é muito intenso. Por isso que eles amam demais, odeiam, tudo deles é muito. Não é? Quando se apaixonam, por exemplo, é muita intensidade. Quando tem um problema com um coleguinha, é muito, nunca mais eu falo, nunca mais, é muita intensidade no que eles falam. Por conta dessa imaturidade emocional. O cérebro ainda é em desenvolvimento. Então, a gente falou aqui, eu estou tentando trazer para vocês algumas características desse cérebro, tá? Em desenvolvimento. Falamos da inconstância, né? Falamos da intensidade, tá? Da intensidade. E dentro dessa questão da intensidade, ainda dentro da questão das emoções. É por isso que eles têm, os adolescentes, eles apresentam um quadro de muita baixa estima, por conta das questões fisiológicas, né? Do corpo, se acham feios, se acham gordos, se acham isso, dentro dessa questão aí, né? Tá? E a paz do Senhor, a internet está horrível. Ah, que pena. E aí, eles vivem essas questões de forma muito intensa. Então, estou destacando aqui para vocês algumas das características deste cérebro em transformação cognitiva, transformação emocional, tá, gente? E aí que vai desaguar na questão do desenvolvimento social também. Eles vão aprender a conviver com os outros a partir de tudo isso. Então, a questão da intensidade e a questão, essas questões aí das emoções. Por isso que eles têm muita predisposição a baixa estima. E isso acontece por uma coisa que a gente precisa pontuar aqui para vocês. Os adolescentes, lembra que a gente falou da reorganização cerebral que a gente está falando? Nessa reorganização cerebral, gente, nós temos os neurotransmissores, tá? Nós temos alguns
nós temos os neurotransmissores no nosso cérebro que são responsáveis por alguns comportamentos nossos, tá? Por algumas coisas do comportamento. Por exemplo, nós temos um sistema chamado sistema de recompensa, que é algo da estrutura cerebral. Exemplo, a criança. Tudo que você faz para a criança, você tem que deixar a criança feliz. Se você trouxer um pirulito para a criança, ai, mamãe trouxe um pirulito, que bacana. Olha, mamãe trouxe uma folhinha para você, mamãe dobrou. Olha a folhinha. Oba, uma folhinha. Esse sistema de recompensa na infância, ele é muito pontuado, muito estimulado. Então, tudo a criança se sente feliz. Quando chega na reorganização cerebral da transição da infância à adolescência, tá? Há uma mudança nessa área do cérebro responsável pelo sistema de recompensa. Os adolescentes perdem 1/3 da dopamina, que são os neurotransmissores do prazer, entende? É por isso que adolescente, você faz uma festa, nós vamos para a praia, de novo, olha, a mamãe, a tia trouxe aqui, olha o que a tia trouxe, meu Deus, de novo esse hino, irmã, não tem outro não? De novo isso. Para você deixar o adolescente com prazer, é um estímulo muito maior do que na infância. Entende? Por conta que, na reorganização cerebral que eles estão vivendo, eles vão perder nessa estrutura cerebral responsável por esses neurotransmissores do sistema de recompensa aí, eles vão perder, vão ter perca aí, tá? E por essa razão, essas questões aí ficam comprometidas. É por isso que eles são, muitas vezes, tidos como chatos. Nada agrada. Para você fazer, não é? A não ser que eles estejam, uma coisa que eles estejam muito entusiasmados. E, às vezes, você fez uma coisa hoje com eles, ficaram super felizes. Não é? Daqui a pouco você nem repita, porque não vai funcionar, às vezes, com eles, entende? Porque o sistema de recompensa, nessa reorganização cerebral, ele tem percas. E, por isso, eles têm muita tendência à baixa estima, os adolescentes. Então, às vezes, você faz vamos fazer uma festa, não sei o quê, e eles ficam, né, dependendo, irmã, não vamos fazer isso não, vamos fazer um jogral, dependendo se ele fez um jogral há 2 anos atrás, né, irmã, jogral de novo, aquela coisa, entende? Por conta do sistema de recompensa, para você deixar o adolescente feliz, precisa de muito mais estímulos do que na infância. Faz sentido para vocês? Vocês já perceberam isso? Já ouviram falar sobre isso? Estão entendendo agora quando eles estiverem emburrados, cara feia, desanimados, porque tem a ver com o sistema de recompensa, que é uma questão cerebral. Ok? Fala um pouquinho aí sobre isso para mim. Quem quer falar? É desse jeito, parece que estou ouvindo. Quem que falou aqui? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Quem foi que falou? Ana Lúcia, é desse jeito. Parece que estou ouvindo eles falando. Muito bem, Ana, é desse jeito, Ana. Exatamente. É por isso que a gente está aqui, Rosilene, é desse jeito, né? E a gente recebe eles uma vez por semana na igreja, verdade, né, Rosilene? E os pais, que estão lá com eles o tempo todo, né? Por isso que eu tenho uma aula para pais só sobre esse tema, para tentar ajudar os pais nessa questão. Então é isso. Tem a questão do sistema de recompensa. É verdade, vamos ver quem está falando. Verdade, LN, KKK. Vocês estão rindo aí, né? Estão se vendo aí no dia a dia com os adolescentes. Eles são baratos, né? Eles. Mas a gente precisa entender um pouquinho desse comportamento para que a gente... Parece que estou vendo minha filha. É desse jeito, Rosa, desse jeito. Então é isso. Quando a gente começa a entender um pouquinho sobre desenvolvimento humano, não é? A gente começa a ter, não é, uma visão panorâmica. Obrigada, Ana. A aula está muito boa. Que ótimo que você está gostando, Ana. Que bom que você está gostando. Então, é isso. Então, esse cérebro adolescente sofre essa reorganização química, não é? Então, os neurotransmissores disponíveis para levar as mensagens, né, do prazer, que são os hormônios, né, que são responsáveis pelo prazer, lá no sistema de recompensa, eles são diminuídos. É por isso, tá, que fisiologicamente
Eu também estou amando a aula. Que bom, gente, você está amando. Que coisa boa. Eu estou feliz. Se 3 pessoas gostar, já... Eu acho. Kátia Rodrigues da Silva, congregação. Estão marcando aí a presença. Então é isso, gente. Então a gente está entendendo um pouquinho aqui sobre o funcionamento do cérebro adolescente. Eu parei na casa, a casa ficou parada aí, não é? Porque a gente está nessa casa, tá? Revisitando aí esses cômodos, né? Não estou trazendo termos técnicos. Olha, tudo do que eu estou falando aqui existem nomes técnicos, né, em relação ao cérebro. No entanto, não interessa para nós termos técnicos, embora a gente entender da forma prática para a gente poder não se entristecer com os adolescentes, a gente poder ter forma de trabalhar com os adolescentes, acolhendo esse comportamento, entendendo que é um comportamento que é típico deles e que é eu e você, como professores, que precisamos ajudá-los, tá? Ajudá-los nesse processo de maturação, tá? De maturação. Então, gente, o contexto, o tratamento, a forma de lidar com esse adolescente vai ser decisivo para o adulto que ele será. É muito sério isso, gente. É muito sério. Porque esse cérebro em reorganização, e sem saber lidar com a vida. Por isso que eles são a questão do humor do adolescente, não é? O humor. Tem hora que o adolescente, né, quem tem mais assim, mais dentro de casa mesmo, mas também na igreja, acontece entre eles. Eles brigam por nada, reclamam por tudo, são chatos, né, entre aspas aqui, só pra gente trazer uma linguagem nossa. Ai, meu Deus, como eles estão chatos. Então, são emburrados, não é? São reclamões. Estão bem com a mãe, daqui a pouco dá um grito, oh, mãe, não é? Por conta que eles estão aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo a lidar com esse novo que está acontecendo com eles, nessa construção dessa identidade, que não é mais de criança e que também não é adulto. Eles querem ser adulto, mas só percebem que não são. E aí vem toda aquela coisa. Aí o adulto, às vezes, fica na briga de braço com o adolescente. Ah, porque você não sabe fazer isso, porque você é menino. Ah, gente, essa palavra afronta demais o adolescente. Você não pode fazer isso, porque você é menino ainda. Eles querem provar que não são meninos. E aí, ó, é complicado lidar com eles quando a gente não... acontece nesse cérebro, certo? Deixe-me ver aqui o que eu quero mais acrescentar para vocês, porque eu já falei demais, né? Eu quero já começar a trazer aqui algumas questões práticas para vocês, mas a questão social. Vejam só, o cérebro que está se desenvolvendo cognitivamente e emocionalmente, o comportamento deles vai ter impacto social. E eles vão aprender, eles precisam aprender a conviver socialmente. Então, também estão desenvolvendo a sua vida social. Os adolescentes começam a sair mais do que as crianças. Então, eles começam a ir para escolas mais longe, começam a visitar igrejas. Às vezes, os pais já começam a deixar eles para a igreja A, para a igreja B, não é? Fora do bairro. Eles começam a ter uma vida social mais ampla. E o que acontece? Eles precisam conviver com os outros. Só que nesse momento da vida do adolescente, os adultos não os compreendem. O que acontece? Eles tendem a buscar os grupos de amigos. Porque nos grupos de amigos eles se entendem. Então eles tendem a se isolar um pouco dos pais. Eles tendem a ter uma certa queda de braço com os professores em sala de aula, porque eles querem mostrar que eles também sabem, que eles não são crianças, né? E aí às vezes a gente acaba comprando briga com um adolescente desnecessário. Às vezes eles se armam para nos confrontar, porque eles querem mostrar para a gente que são capazes, porque tem um intelecto que já pensa por si, vocês entendem? Eu já vi muita briga de adolescente com um professor, que se a gente parasse um pouquinho para ver, era só o adulto, tá? Era só o adulto falar como adulto, que a coisa funcionava, tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês,
é sobre essa questão das emoções. Então, o que a gente viu aqui? Que nesse desenvolvimento, a inconstância, né? Eles querem uma coisa hoje, amanhã não querem mais, né? É muito amigo agora, daqui a pouco já não é mais. Vocês percebem como eles se tratam no dia a dia, os amigos da mesma idade? Meu Deus, a gente acha que eles estão brigando, não é? Pois então. Eles estão sorrindo, felizes, daqui a pouco estão, né, tristes, emburrados. Isso é o quê? A inconstância, característica do cérebro adolescente. A intensidade, amam demais, odeiam demais, né? Falam demais. Tem dia que fala, tem dia que se cala, não quer falar nada, né? Então, eles vivem essa intensidade, né? Então, os neurotransmissores da dopamina, como eu já falei para vocês, né? Da dopamina e da serotonina, que são que são responsáveis pela questão da felicidade, eles diminuem. Peraí, deixa eu ver aqui voltar aqui para alguém que falou. Alguém colocou aqui. Parece um filme. Sim, com certeza, Megamente. É verdade. É exatamente. Então, vem toda essa questão para eles. Por exemplo, nós adultos, que temos o nosso sistema de recompensa organizado, ou que pelo menos deveria ter. Você, às vezes, está olhando assim para um pôr do sol. Você olha, aquele pôr do sol lhe traz uma calma, não é verdade? Você consegue refletir, assim, sobre a beleza de uma flor, sobre também a gente começa a ver as coisas mais simples, e a gente traz uma felicidade no hino, numa música que a gente escuta, não alguém que a gente viu. Isso traz uma paz, uma tranquilidade, assim, né? No simples pôr do sol que a gente vê, a gente já consegue sentir, às vezes, uma felicidade. Por quê? Porque o nosso sistema de recompensa, né, e os nossos neurotransmissores trouxe aquela mensagem da pesagem e trouxe essa tranquilidade para a gente. Para o adolescente, precisa de muita paisagem para poder esses neurotransmissores transmitir, entende? Essa questão da mensagem do bem-estar, tá bom? É por isso que eles são muito mais a baixa estima, muito mais nada tá bom, muito mais dificuldade quanto a isso. Tá bom? E eles têm a questão, gente, também uma da característica deles é o egocentrismo, tá? Eles tendem a pensar muito neles. Eu posso, eu consigo. Eles são mais, digamos assim, gostam muito de debater. Eles gostam muito e querem sempre ganhar, né? Querem sempre ganhar. Eles estão aí nessa questão. Eu queria uma palavra que me fugiu agora, sabe? Essa questão, concorrência, né? Eles se sentem muito assim, se posicionando em volta de si. É porque eu. É porque tem que ser só eu, né? Em casa, por exemplo, em questão de adolescente. Porque aqui tem que ser só eu, porque não manda fulano. Porque tudo aqui sou eu, porque só eu que tenho que fazer. Eles têm um egocentrismo muito forte, né? Isso é pra mim, tem que ser do meu jeito. Se eles falaram, tem que ser. Então, essas questões têm muito a ver com essa questão da construção da identidade, nessa busca dessa compreensão e dessa construção de identidade, certo? Então, diante disso que nós falamos, né, dessa casa, certo? Com estruturas, informação e reorganização, nós precisamos, enquanto professores, parar para pensar nisso. Eu quero que vocês observem minha mão. Vocês estão conseguindo ver minha mão direitinho? Eu vou mostrar aqui para vocês, para trazer algo prático em relação ao cérebro. Vocês estão vendo minha mão direitinho? Dizem se estão vendo, senão eu encosto mais. A maioria do pessoal está conseguindo ver minha mão completa? Sim, uma pessoa disse que sim. Bora lá, sim. Silvana disse que sim. Sim, ok. Mas alguém está conseguindo ver completa? Pronto. Ok, vou atrasar mais um pouquinho. Vejam só. Alguns neurocientistas, eles trazem de forma prática para a gente. Muito bem, a Eliane disse que sim. O pessoal está dizendo aí que sim. Pronto, que bom. Alguns neurocientistas, eles trazem de forma prática para a gente entender melhor essa casa, essa construção cerebral. Imaginemos aqui, eu vou fechar aqui, ó.
Ó, fechei, tá? Imaginemos que isso é um cérebro. E que a ideia de casa, como a gente já colocou, ele vai desenvolvendo de baixo para cima. Essa parte aqui seria como fosse uma proteção do cérebro, a capa dura, casca dura do cérebro, digamos assim, tá? Sim. Que protege, que há aqui, ó. O que acontece? Trabalhando a questão do desenvolvimento cerebral de baixo para cima. Essa parte de baixo é a parte que desenvolve inicialmente, certo? Responsável pela respiração, pela a questão da comunicação pelo choro, quando a gente é muito criança, a questão daquela questão do armar, de se proteger, por exemplo, a questão do medo. Quando você tem medo de alguma coisa, você se prepara para correr, dessa sobrevivência aqui, tá? No que a gente vai desenvolvendo, parte do cérebro vão desenvolvendo, e essa parte aqui, essa parte que está aqui do dedo grande, são as nossas emoções, certo? As nossas emoções. Onde estão as emoções? A nossa alegria, nossa tristeza, os nossos medos, desconfianças, as nossas emoções. Então, o nosso cérebro emocional, ele desenvolve primeiro, certo? Desenvolve primeiro. Então, assim, 4, 5, 6 anos, essas emoções já existem. A alegria, a tristeza, o choro, a comunicação, a necessidade de abraço, a necessidade de cicatriz. Todas essas questões aqui, as emoções, a raiva, a alegria, elas já estão postas, no cérebro. O que acontece aqui? Essa parte do cérebro aqui é o córtex pré-frontal, que é desenvolvido por último. Então, o que acontece? Aqui estão os nossos impulsos, nessa parte de baixo. A criança é por impulso. Tudo porque por isso que a criança corre muito. Por isso que a criança fala o que pensa. Por isso que a criança chora para se comunicar. Não tem paciência, tem dificuldade de esperar. A criança tem dificuldade de não, de espera. A criança, tudo está aqui. Por quê? É um cérebro emocional, impulsivo. Na proporção que esse cérebro vai se desenvolvendo, vai se aproximando. No desenvolvimento humano, vai chegar um momento que essa parte vai encostar aqui, ó, trazendo um equilíbrio sobre as emoções. É o córtex pré-frontal. O responsável pela racionalidade, pelo pensar para agir, o pensar para fazer. Nós somos emoções ainda? Sim. Nós choramos, nos entristecemos, nos aperreamos, tudo. Só que a gente tem o quê? Nós temos o cérebro de cima, que vem para trazer o equilíbrio sobre as nossas emoções. É por isso que adulto não fala o que pensa. Pelo menos não deveria, Pelo menos não deveria. Por isso que adulto não vive chorando porque não recebeu um doce. Por isso que adulto não vive se movimentando o tempo todo. Por isso que adulto consegue esperar. Por quê? Porque o cérebro, a parte superior do cérebro já está formada e ele traz um equilíbrio sobre as nossas emoções. É um cérebro por inteiro, um cérebro completo, que os adolescentes ainda estão em desenvolvimento para poder, esse cérebro racional trazer o equilíbrio sobre o cérebro emocional. Quando é que no adulto espera-se que exista a dissociação dos dois cérebros? Quando é que no adulto se espera que isso aconteça? Quando a gente tem um susto muito grande. Você já teve um susto muito grande, Você se assusta, que você não consegue raciocinar? É porque acontece isso. Um exemplo, quem já sofreu um assalto. Você não consegue pensar, você não sabe o que faz. Não sabe se corre, não sabe se grita. O que acontece? Ouve isso. Você não consegue raciocinar. O seu cérebro racional abandonou o seu cérebro emocional. O que a gente sente? Medo, vontade de correr, vontade de chorar. A gente se sente, Até o coração e o cérebro novamente trazer a proteção. Então, em situações de medo, em situações assim, onde você tem que agir, não tem que pensar muito, é que espera-se do adulto isso aqui, certo? No adolescente, isso aqui acontece
o tempo todo, porque isso aqui ainda não está totalmente construído. Vocês entenderam? Eu compliquei a vida de vocês. Alguém me fala se essa mãozinha aqui ajudou alguma coisa. Fala para mim aí. Esperando vocês falarem. Essa mãozinha ajudou vocês a entender alguma coisa? Não entendeu? Não ajudou em nada a mãozinha? Ai, meu Jesus. A mãozinha não ajudou em nada. A vocês a entenderem mais um pouquinho a questão do cérebro? Silvana disse que sim, Silvana. Que bom, Silvana. A Eliane disse que ajudou. Que bom, né? Só duas. Perfeito. A Eliane Regina disse que entendeu perfeitamente. Não é? Estou amando a aula. A Silvana Maria disse que tá, né, gostando, tá entendendo. Então, a mãozinha ajudou, não é? Então, quando você estiver sem chão, nervosa, agoniada, você lembre que, com certeza, ótima reflexão usando a sua... Pronto, usando a sua mão, tá? Então, essa ideia da mão, tá, gente? Não é uma ideia minha, como eu já falei para vocês. O Daniel Sigme, tá? Ele tem um livro Cérebro Adolescente, e aí ele traz o cérebro infantil também, ele traz esse exemplo para a gente entender um pouquinho desse cérebro por inteiro, de forma mais didática, ok? Então, o seu adolescente, o meu, sim, ajudou a entender como funciona o cérebro do adolescente em desenvolvimento. Bacana, Ana. Então, esse cérebro em desenvolvimento desencadeia determinados comportamentos. Então, a gente não pode esperar do adolescente um comportamento tal quanto do adulto. Qual é a função do adulto no processo? É ajudar o adolescente a desenvolver. E preste atenção numa coisa interessante. Não se ajuda o adolescente a desenvolver com sermão. É diferente, gente, do processo infantil. O processo infantil é instrução. No adolescente, a gente precisa educar sistematicamente, a gente precisa repetir questões sistemáticas. No entanto, não é na questão de sermão, é na questão de ajudar o adolescente a usar o cérebro cognitivo que está em desenvolvimento. Por exemplo, quando o adolescente tem um comportamento que você, enquanto educador, alguém quer falar? Ok? Quando o adolescente ele tem um comportamento que você considera um comportamento inadequado, você precisa, enquanto educador, ajudá-lo a refletir sobre suas ações. Por quê? Só vai gerar aprendizado no adolescente quando o adulto o ajuda a refletir sobre ações. Ele reflete, analisa a aprendizado. Quando você só aponta o erro, não tem reflexão, gente. Por isso não tem aprendizado. Entende? É por isso que é difícil, às vezes, lidar com o adolescente. Principalmente quem é pai, quem é mãe. O que acontece conosco? A gente fica apontando o erro adolescente. É porque você fez isso. É porque você fez aquilo. É porque você não deveria ter feito isso. É porque a gente começa a apontar o erro que ele já sabe que fez. A gente precisa ajudá-lo a dizer assim, um exemplo que a gente está trabalhando com professores, não com pais, né? Porque às vezes eu, como trabalho muito com pais, né? Trazendo aqui para um comportamento, uma intervenção de comportamento na sala de vocês. Um exemplo. Digamos que você está lá, você trouxe uma aula muito bacana, você fez os cartazes, e você, digamos assim, que você pediu para os colegas trazer uns cartazes, tá bom? E aí você trouxe os cartazes, os colegas trouxeram, então, Joaquim trouxe um cartaz, Marina trouxe cartaz, e eles iam apresentar um trabalho na sala da EBD, tá? Estão compreendendo aí, né? Então, os colegas iam apresentar. E aí, o adolescente, com esse cérebro emocional, ainda, sem raciocinar muito, ele já está pronto para olhar o trabalho do colega para mangar. Entende? Para mostrar os defeitos. Como ele é crítico, lembra da questão
do cérebro intelectual em desenvolvimento. Como ele é crítico, ele sempre acha que sabe mais, que poderia fazer melhor, entende? E ele já está lá todo organizado, que é para olhar os defeitos, que é para mostrar, e para rir do trabalho do outro, às vezes. Então, começou a apresentar. Aí você, como professor, tá lá. Aí você viu que Joaquim das Quantas começou. Oxi! E esse desenho aí? Sabe, não podia desenhar melhor, não? E começa, né, a tentar debochar, né? E você, meu querido, deixa o colega apresentar, depois você dá a sua opinião, ele fala sobre isso, tal. E aí, você percebe que ele começa a fazer gracinha com o trabalho do outro. Não sei o que, aquela coisa. Você percebeu isso. Você tenta no momento, né, acalmá-lo, meu amor, depois eu deixo você falar. Não é sobre isso que a gente tá falando. Tentar acalmar ele. Ok, beleza. Terminou a aula. Ô, amiguinho, deixa eu conversar contigo um pouquinho, meu amor. Vem cá, senta aqui. Você vai agora. Não vai apontar o erro. Eu vi você mandando o trabalho do seu amigo. Tenha vergonha. Não é sermão, não é sermão. Com muita calma, muita consideração a esse ser humano. Aí você diz assim, amigo, o coleguinha estava apresentando o trabalho. Eu percebi que você fez muitas observações, não é verdade? Ele, professora, pois é. Você sabia que fulano passou a noite todinha recortando? Ele passou o tempo todo pesquisando. Você sabia que ele veio ali e tentou dar o melhor dele? Você já parou para pensar que ele não é tão quanto você, que você acha que você faz melhor, não é? Mas você já parou para pensar que as pessoas não são iguais? Quando você começar nesse ritmo com ele, ele começa a murchar. Ele começa... Por quê? Porque o cérebro intelectual dele, que está em formação, vai ser condicionado à reflexão. Aí ele começa por ali, você assim, meu amor, você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria de estar na sua escola, ou aqui mesmo? Você gosta que as pessoas riam de você? Você acha que isso é bacana? Você faz essa questão e depois leva para a questão da palavra. O que você acha que Jesus gostaria nessa situação? Você acha que Jesus estaria satisfeito com a sua opinião? Eu quero que você pense sobre isso. Tá certo, meu filho? Deus te abençoe. A gente tá aqui para aprender junto. Eu sei que você é muito esforçado. Eu sei que você... Aí você traz o elogio, mas você traz por debaixo. Mas entenda que as pessoas, cada um faz as coisas como pode. Cada um vai... Ele vai levar nesse cérebro a reflexão. E isso é que traz o aprendizado. Entende, meus amados? Deixa eu ver aqui. O que é que a colega está falando aqui? Confesso que a aula de hoje me ajudou bastante em compreender melhor o comportamento e desenvolvimento do adolescente em fase de mudança e transformações cerebral, física e biológica. Ok, querida. Que bom, Ana, que está te ajudando. Essa é a nossa intenção, tá, Ana? Tentar ajudar um pouquinho, ser útil, né? Então, você percebe a intervenção. Essa intervenção, às vezes, precisa ser sistemática. Porque você vai observando, né, de acordo com você está com o seu aluno, você vai fazendo essas intervenções. Mas não é para criticar a ação dele, não é para julgá-lo, não é para humilhá-lo. Ele não precisa disso. E isso não gera aprendizado. O que vai gerar aprendizado é ajudar ele a redirecionar, tá, esse cérebro que já existe intelectualmente, tá, para que esse cérebro racional venha cada vez mais se aproximando do cérebro emocional. Tá certo, meus amados? E vocês entendem, enquanto professor de escola bíblica, a responsabilidade que nós temos de lidar com esse ser em formação, porque uma atitude equivocada nossa pode marcar esse ser humano para a vida toda de forma negativa. Então, nós temos a responsabilidade de ajudá-lo enquanto aluno, e nós temos a responsabilidade de ajudar os pais. Porque, gente, os pais não sabem muitas vezes como agir. E às vezes eles vêm nos procurar, professor, fulano isso, fulano aquilo. O que a senhora acha? Meus amados, é uma responsabilidade muito grande que Deus entregou a vocês. Vocês estão responsáveis em ajudar esse cérebro a se reorganizar de forma estruturada.
E usando o que tem de mais lindo, que é a palavra de Deus, para ajudar esse adolescente a refletir, trazendo as verdades da palavra de Deus. Então, além de ajudar o próprio adolescente, há uma responsabilidade em tentar ajudar os pais também. Porque os pais não sabem. E aí vai para a crítica, vai para o bater, vai para a humilhação. Vai tratar da mesma forma que foi tratado, gente. E é tanto conflito nos lares. E muitas vezes, nós que somos o agente que Deus quer usar para ajudar essa mãe, para ajudar esse adolescente. Meus amados, eu louvo a Deus pela oportunidade de ter estado com vocês nesta noite, conversando um pouquinho sobre esse tema, que tem muita coisa para ser conversado. Eu queria estar numa sala presencial com vocês, sabe? Para a gente poder se ver, para a gente poder refletir sobre isso de forma presencial. Mas que bom que você está aí, que eu estou aqui. Eu estou aqui aprendendo com vocês. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. O comportamento adolescente é um comportamento, não é anormal. Ele está dentro do desenvolvimento humano. No entanto, a forma... Exatamente, Ana. No entanto, a forma como o adulto reage ao comportamento adolescente, isso vai trazer, tá? Uma questão muito crucial para a vida do adolescente. Tá bom? Então, o que foi que a gente viu? Só recapitulando algumas questões, não é? Que aí, como eu disse, eu iria terminar, não é? 10 minutos antes das 21 horas. Pode ter alguma pergunta. E também para que a gente não canse vocês. A gente vem de um dia de trabalho. Então, gente, ainda, só para eu não deixar, para não me esquecer de falar sobre isso, dentro de toda essa questão cerebral, nós temos os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são responsáveis pela imitação, tá? E na fase adolescente, esses neurônios espelhos estão aí, ó, a 1000. É uma das estruturas cerebrais que estão em pleno, sabe, desenvolvimento, estão ativos, os neurônios espelhos. Então, eles tendem muito a imitar que eles veem por referência. E eles tendem a ridicularizar aquilo que eles não têm por referência. E o que é que o adolescente tem por referência, na maioria das vezes? É ser tratado com respeito. O adulto que trata o adolescente com respeito, que vê, que percebe o adolescente, ele vai ter o respeito desse adolescente. Sabe? Quando você passa por ele, quando você trata ele com carinho. Porque o adolescente quer ser tratado como se fosse adulto, não é verdade? E quando você dá essa atenção para ele, saber como é que ele tá, que bom, né? Trazer um feedback para ele, tratá-lo, né, com respeito, assim, tal, educadamente. Eles amam ser tratados assim. Isso traz uma coisa muito bacana para eles. Amém, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vou estar fechando aqui a minha tela, tirando a minha casinha aqui, né? Porque essa casinha foi que a gente caminhou, né, por ela, nessa casinha, tentando ajudar vocês a compreenderem. Eu espero que essa aula, eu sei que ela tem muito mais coisas, né? E eu tentei sintetizar, eu tentei não trazer assim com muitos termos técnicos, para que a gente entenda o seguinte: eu preciso compreender um pouquinho o cérebro para entender o comportamento adolescente. E aqui eu deixo para vocês a responsabilidade para vocês pesquisarem. Existem muitos artigos na internet. Eu tenho aqui o livro, que ele foi uma das fontes da minha pesquisa, tá? Vou tentar aqui para vocês. Como ensinar adolescentes. Ó, tá bom? Como ensinar adolescente. Ele é da Liam Johnson, né? Da CPAD, da nossa CPAD. Ele é um livro fininho, certo? De leitura muito prática. Ele não vai trazer esses termos que eu trouxe, da questão da estrutura, da casinha, né? Mas ele vai trazer bem mastigadinho assim, de forma pedagógica, para gente, né? Pra gente avançar. E aqui é bem bacana. Vai trazer bastante ajuda aqui. Como ensinar adolescente. É uma referência, eu trabalhei com ele, certo? Aqui na minha aula, isso aqui. Então, fica aí para vocês essa responsabilidade de pesquisar um pouquinho mais sobre o comportamento adolescente, para que vocês possam aprimorar as aulas de vocês, tá certo?
adequar as aulas de acordo que atenda a esse comportamento. E, além das aulas, esse acolher do comportamento. E aí você vai orando para o seu adolescente, estudando, orando, e aí Deus vai te ajudando aí todos os domingos a acolher esse adolescente. Mais à frente, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as emoções, e vocês vão ver o quanto a necessidade desse acolhimento, desse comportamento. Acolher comportamento não significa estar compactuando com o comportamento, entende? Acolher não significa isso. Acolher significa dizer, eu entendo você, mas eu também te mostro possibilidades. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês fiquem à vontade aí para colocar alguma pergunta. Se eu puder responder, estarei respondendo. E aí, eu já passo aí a finalização para a nossa querida a Raquel, que está na condução da aula de hoje aí como monitora. Um beijo no coração de vocês, um abraço, a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Espero ter sido útil nesse nosso encontro. Deus abençoe grandemente. Amém, professora Luciana. Graças a Deus por esse momento, né? Algum professor gostaria de habilitar o microfone e falar alguma experiência ou ainda colocar algum comentário? Pode ficar à vontade nesses últimos momentos. Tem aqui a aula bastante construtiva. Nessa noite recebemos um maravilhoso presente do Senhor. Concordo, viu, irmã Giane? Realmente, uma aula com muito conhecimento, né? Porque nos ajuda nos prepara para estar em sala de aula, acolhendo esses alunos que estão em processo de transformação, e nós seremos agentes, né? Agentes, canais do Senhor aí para a vida desses alunos. E por que não até para os pais, né? Alguém gostaria de falar, habilitar o microfone ou digitar aqui mais alguma coisa? E aí, gente? Raquel, eu queria só passar uma informação. Pode passar. Devido à chuva, algumas conexões não estão boas. E aí a transmissão pelo YouTube, ela não foi muito boa. Mas como nós gravamos, né, as aulas, então depois eu vou retirar aquela que está lá e vou inserir essa que está melhor, né, porque está completa, tá ok? Pronto, tranquilo. Só para lembrar, pessoal, nosso próximo polo será no dia 20, né, professora Luciana? Confirme, por favor, dia 20 será o nosso próximo polo. Isso, dia 20 de abril, isso. Nós temos aí sempre uma semana sim, outra não. Na próxima semana, na próxima semana, dia 13, na outra semana, dia 20, exatamente. Estaremos aqui juntos para novamente, né, aprendermos mais sobre o adolescente, sobre quem é esse perfil de aluno que nós estamos trabalhando na EBD. Então, eu quero agradecer desde já a presença dos professores que estão aqui conosco. Quero lamentar aqueles que não puderam chegar ou que ainda, por outros motivos, como a Silema falou, às vezes internet, ou motivo de trabalho, tem professor que está escalado, trabalha no hospital, trabalha na segurança, não puderam estar aqui. Mas a aula ficará gravada e será disponibilizada para que os professores possam assistir e também aprender com esse conteúdo que foi ministrado. Vamos orar para encerrar, não é? E aí a gente vai encerrar. Professora Luciana, tem mais algo a falar? Não, Raquel, obrigada. Pode concluir. Amém. Eu gostaria de chamar aqui nossa irmã Kátia. Tá aí, Kátia? Para orar com a gente. Kátia tá aí ainda. Irmã Kátia, habilite seu microfone. Irmã Kátia está conosco desde o primeiro encontro. Quem mais está aqui? Não perdeu nenhum encontro. Eu acho que irmã Claudivânia também. Ana Lúcia. Exatamente, Ana Lúcia. Tem alguns professores que estão aqui conosco, Luciana, desde o primeiro dia. Não perderam nenhum encontro pedagógico, nenhum polo. Que bom, graças a Deus. Isso é uma bênção, né?
Irmã Kátia está aí. Irmã Kátia não perdeu nenhum polo até hoje, da congregação 4 de outubro. Eu acho que ela não está ouvindo a gente. Mas então eu vou convidar a irmã Ana Lúcia para orar com a gente, que também está conosco desde o início, para a gente finalizar esse trabalho. Pode habilitar o seu microfone, irmã Ana Lúcia. Está habilitado. Ah, habilitou. Ora conosco. Oi? Pode orar, irmã Ana Lúcia. É o microfone da irmã Ana Lúcia que está ruim. Então vamos orar, né? O microfone da irmã Ana Lúcia não está, ela habilitou, mas a gente não está conseguindo ouvi-la. Vamos orar para encerrar o trabalho. O microfone está com problema, realmente. Vamos orar para encerrar esse trabalho e assim finalizando este momento, né? Senhor amado, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na tua presença para te agradecer, Senhor, por este momento de estarmos aqui para grato, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, Senhor, por todo o aprendizado que o Senhor tem, Senhor, trazido para nós por intermédio da nossa professora Luciana. Nos despede em paz, nos guarda, nos protege, nos ajuda a colocar em prática esses conhecimentos adquiridos aqui, Senhor, neste corpo de professores. Nos ajuda em tudo, Senhor, continua nos capacitando e confirmando o nosso ministério. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.